O que Jesus disse no fim da crucificação, quando já estava quase morrendo? São algumas frases que eu vou explorar hoje. Eli, né? Deus meu, por que me abandonaste? Tenho sede. Está consumado. E, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito ou minha alma. Então vamos ver tudo isso, significado, palavras, termos, narrativa em relação a tudo isso. Então, para começar, pessoal, eu trouxe essas afirmações porque elas vão poder fazer um esclarecimento um pouco maior da figura desse mestre, avatar, sábio, filósofo, que passou, sim, historicamente, de uma maneira significativa, assim como alguns profetas estão nomeados, né, nesse conjunto de livros, na Bíblia, que fazem parte de uma história, assim como a gente tem a história da Grécia, nós temos história romana, com grandes sábios, às vezes o imperador filósofo, né, como Marco Aurélio, né, que fez muita guerra, mas acabou ficando conhecido, mal ou bem, pelos seus textos ou reflexões filosóficas. Ele não é um filósofo propriamente dito, né, um pensador. E nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles, então não são personagens construídos por uma antiguidade, porque hoje o mundo enlouquecido, principalmente o mundo milenial, e principalmente o mundo milenial woke mais à esquerda, quer reinventar a roda, né? Deveriam ficar sem o fogo, né? Porque aí começava tudo de novo, mas como isso não é possível, eles querem reinventar a roda, reinventando histórias, desconstruindo, não é nem desconstruindo, destruindo, né, a própria razão, a própria capacidade de pensar e raciocinar, né, não se baseiam em evidências, se baseiam... Tem uma escola, né, depois eu vou trazer de quem é essa escola, em que eles nem sabem que eles fizeram essa escola, porque essa escola foi passada, né, no boca a boca, sem nomear o pai da escola, né, para que as pessoas desargumentassem e tivessem razão, né. Então, não adianta falar para essa turma tem que ficar no vácuo e no vazio das suas argumentações, das suas não argumentações, e a gente tem que pensar tudo isso, que a ideia é desconstruir uma narrativa opressora que estimula a depressão, o medo, o desamparo, o desvalor e o desamor, que eu tanto trabalho contra, né, nas minhas terapias. Eu estou sempre tentando, né, desconstruir, desprogramar isso da mente das pessoas, reprogramando o contrário, mas tem que fazer também um esclarecimento de onde vem isto. Isto vem da própria religião, sistema, né. Fala-se muito do Cristo amor, o Cristo amoroso, mas pouco se tem de Cristo ou de luz de cristianismo dentro dessas religiões de sistema. No caso, estamos falando, né, das religiões derivadas, todas as denominações, seitas, etc., derivadas daquilo que se chamou cristianismo, que é da Igreja Católica. Antes da Igreja Católica, o que você tinha era um judaísmo, que tinha uma postura muito parecida e semelhante, né, de opressão, de medo, né, de desvalor, inclusive um desvalor do corpo com uma valorização do sangue.
vai entender, né? Valorização do sangue aí, do sangue familiar, né? A ponto de haver casamentos dentro da mesma família, com todos os riscos que a gente sabe que ocorrem, né? O incesto era proibido, mas era francamente praticado, né? E para evitar maiores doenças, fraquezas, cegueiras que tinham de nascença, que não eram castigo, eram devido a essa confluência, né, genética. Eles casavam entre eles, entre irmãos, entre primos, para não dividir terras, né? Era interesse econômico, né, de propriedade, escondido por trás também de uma ideologia que se construiu em torno desses povos, para não se misturar mais com os povos do lado, para manter um império que foi construído à base de narrativa, né, o império hebraico, judeu, israelita, o nome que quiser dar, ele foi construído paulatinamente a partir de tribos pastoris, nômades, né, e criadoras, né, pastoris e agricultura, muito menor escala, mas tinha alguma coisa, né, foi construído à base de lendas narrativas enaltecedoras, valorizando o passado, um passado fictício, associado a uma denominação de um Deus único, a eleição de um Deus único. Claro, eles tiveram que eleger dentro do panteão de deuses que existia na época, que não sabemos, mas se fôssemos investigar, talvez fossem os homens mais poderosos que se denominaram com o nome de deuses ou vice-versa. Isso se perde na história arqueológica, se perde no tempo. Tanto eu posso dizer que tudo foi físico, existiu um Baal, existiu um Beuzebu, esses nomes, né? E outros, Elohim, Yahvé, Astarcherã, que no caso era Astarchera, né? Para virar Astarcherã, mudando um pouquinho, a gente tem evolução linguística para explicar, né? Tem outros, né? Adonai, tem o que não era pronunciado porque era difícil, eram só consoantes, que não é o tal do Javé, o Javé veio esse nome depois, né? Ele vai colocando sons, né, que tem como a gente fazer isso, mesmo no hebraico. O hebraico tem só letras que são consonantais à pronúncia, e fora o Aleph, né? E acho que, se não me engano, mais duas ou três, o resto são sinais que são colocados em cima ou embaixo, né, daquela palavra, para que a pessoa possa conseguir pronunciar, porque ninguém pronuncia só consoante. Então, a vocalização desses termos foi feita depois, às vezes vai mudando, por isso as diferenças que a gente tem de tradução, e as pessoas pensam que é outro nome, da origem é toda uma outra história, quando não é. Então, o Cristo falou essas frases, né, e é bastante interessante. Por quê? Quando Jesus falava que língua, né? Galileu, da Galileia, né? Também foi chamado de Nazareu ou Nazoreu, que era de Nazaré, cidade da Galileia, mas também tem outro significado dentro da sociedade de Quirã, como sábio, como pertencente àquela sociedade, que era iniciática, sim, iniciática. Quando a gente fala iniciática, tá? Vamos esquecer essas loucuras de Illuminati, escola iniciática de agora, tudo misturado com lenda urbana, tá? As escolas iniciáticas sempre existiram. Por quê? Você adentrava naquela escola, não era uma escola pública de entra e sai, era uma escola que tinha uma linha, que tinha uma evolução no seu aprendizado, né? Não pode entrar a hora que você quer, e visava uma evolução de um todo, de um conjunto do ser no mundo. No mundo, não apontava para fora nem para pós-morte, era aqui. Então, tanto na Grécia existia, como na Babilônia, como no Egito, como existia lá entre os judeus, herdado do Egito,
mas tinha uma parte dos judeus, uma parte, né, desses israelitas que não gostavam disso, porque, claro, você tem que ser comedido, você tem que fazer um caminho mais equilibrado, do meio, tem que doar a sua vida, né, a sua intenção para ajudar aos outros, não é sacrifício, né? Mas você percebe que você tem que atuar no mundo de uma maneira ética, amorosa, bondosa. Na Grécia se ensinavam as virtudes, e entre as virtudes está a bondade, o bom, o belo e o verdadeiro. Então, o belo diz respeito a toda uma estética, sim, o seu comportamento tem que ter essa estética, não é afetação, não é moda. Estética é outra coisa. É um valor que comporta harmonia, que comporta proporção, medida. Veja, para o grego, a desmedida resultava em tragédia, que toda a questão das tragédias gregas estão relacionadas à desmedida. O que é desmedida? A pessoa se passou, ela abusou da sua condição humana, do seu poder, né? Abusou de passar por cima das liberdades alheias. Quando você passa sem medida por liberdades que não lhe pertencem, não são sua, você não tem essa liberdade, você causa uma tragédia. E essa tragédia, segundo os gregos, permanece até que seja, né, na mesma família, até que seja expurgada, né, consumida, não é paga, não tem um pagamento para uma desmedida e uma tragédia. Tem um sentir na pele e curtir aquilo de forma a transmutar para que cesse ali, né? Então, tragédia grega, depois eu posso trazer para vocês, tem muito ensinamento, fazia parte, sim, de relatos que corroboravam todo o ensinamento dentro de escolas iniciáticas. O que é iniciático? Você inicia um processo de evolução, de aperfeiçoamento a partir daquilo que você é da alma e não do seu ego. Então, hoje, essa bagunça de que não existe, de que as escolas iniciáticas estão ligadas com a cabala escura, aí começa a inventar, né? Cabala clara, cabala escura, daqui a pouco estão inventando cabala verde, cabala azul, cabala amarela, né? Igual magia. Era magia branca e magia negra. Agora tem magia verde, magia cinza, magia rosa. O ser humano é louco. E isto advém do quê? Do mito de Babel. Quando não se falou mais uma língua e diversas línguas foram criadas, e juntando com a capacidade do homem de denominar coisas, saiu enlouquecido e hoje muito mais, dando nomes e nomes e nomes e nomes, às vezes é uma mesma coisa, e também vem inventando critérios e categorias para o que não tem sentido. Magia, magia. Egoísta ou altruísta. Pronto, deu. Ou você está fazendo bem, né? Fazendo bem, é muito claro o que é o bem. O bem é o bom, é o verdadeiro, é o que é belo, é o que é saudável. E se não estou fazendo bem, o contrário disso é o mal, que é a doença, o roubo, né, a matança, etc. Então, se eu quero tirar o companheiro ou companheira de alguém através da magia, é mal, pronto, é negra. Não tem cinza, não tem marrom, não tem amarela, né? Se eu vou usar, né, seres da floresta para fazer a mesma besteira, ela não é verde. Não é uma magia verde, né? Então vamos ter um pouquinho mais de critério e seriedade, porque essa banalização, essa massificação dos termos fica ridículo. O pior é que parece que a rede só comporta isso. Sim, se isso ficar desse jeito, daqui a pouco o verdadeiro saber nem na rede estará. Porque é horrível você conviver e colocar um discurso
de seriedade, um estudo sério, aprofundado, no meio de um monte de achismo idiota de gente que nasceu ontem e que ainda cheira as próprias fraldas. Não tem nem tempo de leitura suficiente, nem de pesquisa, até porque nem lê, assiste livros. As pessoas estão assistindo livros, né, como vem música há um certo tempo, eu quero ver a performance e a música mesmo, que é uma arte auditiva, vai para o espaço. Por isso, engole-se qualquer barulho. Né? Então, voltando, quando Cristo fala, a gente tem que saber, porque assim, vai traduzido para o grego, do grego para o latim, do latim para as outras línguas modernas, e cada um coloca, né, a interpretação que bem quer e entende. Então, quando ele fala, ele, lama sabachthani, esse i que tem no final, do L-I, e do sabachthani, esse I é eu, meu. Então, ele está se referindo a Javé como Deus? Não. El. Aí a gente vai reportar ao primeiro Deus nomeado na Bíblia, aquele primeiro Gênesis que era Elohim, que era inclusive plural. Os deuses que tinham o poder da criação. Tá? Não estou falando aqui do todo, que eu acho que isso não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, e se em alguma filosofia na Terra tiver nomeado ou feito referência ao tal. É a única filosofia que eu encontrei que o tal é o nada que eu tô. Seria a única que chegou perto. Nem o budismo, porque budismo também virou budismos. E há budismos materialistas, budismos com práticas rituais, budismos só filosofia. Então, o Zen é o silêncio. Então, eu não posso nomear, eu não posso nem dizer que é o tal, porque o inominável não pode ser nomeado, então é silêncio. Mas quando Jesus fala, ele tem uma tradição, né, judaica, né, hebraica, né, embora tenha estudado lá em Quirã, que tem toda uma tradição egípcia e persa, não podemos negar isso daí em história, arqueologia e tal, tal, tal. Então, a formação dele não era a formação da Torá, claro que ele tinha que ter lido a Torá para poder fazer, aos 12 anos, o Bar Mitzvah, não sei se leu tudo, quanto leu, mas é verdade que foi estudar em outro lugar, foi fazer seus retiros no deserto. O que é fazer retiro no deserto? É estar próximo de uma sociedade egípcia essênica, que também era mais um dos grupos, né, que existiam dentro daquele amontoado de tribos, né, que depois foi se unificando, contando uma história única. Então, esse I é meu. Então, meu Deus, ele chama El. É o Deus que criou o homem e a mulher igual. Veja, há uma diferença entre o Deus nomeado no Primeiro Testamento, que é El, e é um tipo de Deus, Deus criador. Existem outros tipos de deuses, do tipo Baal, que não é o nome de um Deus, mas é um tipo de Deus. É Deus raivoso, de tempestades, de efeitos físicos, que é Javé. Javé ou Iavé é um Deus do tipo Baal. E tão raivoso, tão violento, né, de tempestades, e se você não me adora, eu jogo doença, eu jogo praga, né? Já existia isso na Babilônia, havia deuses que eram temidos no Egito exatamente por isso, eles não gostavam de cultivar deuses do tipo Baal somente quando entravam em conflito com uma outra nação. Então, ele se nomeia Javé como o Senhor dos Exércitos, claro, todo Baal é um deus ou um senhor, um mestre de exércitos. Isso pode ser uma pessoa humana, uma pessoa com um desenvolvimento especial mais antigo, até pode,
E se for um Deus, foi um Deus cultivado por eles. Então, quando ele não quer que o povo que ele escolheu ou foi escolhido pelo povo, aí tanto faz, para ser adorado e ser cultivado e conferir poder. Então, se eu cultivo esse Deus, eu escolho. Ele vai me dar poder. Que poder ele vai me dar? Ele vai me dar poder sobre as outras nações e vai me dar dinheiro, vai me dar esse bem-estar. Não necessariamente saúde, tá? Porque foi o povo mais cheio de doença, sempre foi, e não resolvia. Não resolvia. Se houvesse cura fácil, não tinha sociedade de Quirã e Jesus não tinha saído feito. O que ele mais fez foi um milagre de saúde, né? Então saiu como se fosse um hospitalário, né? Curando, 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 porque aquela sinagoga com aquele Deus não resolvia esse problema. Dinheiro, poder, né? Posição, provavelmente, sim. Então, é um Deus que serve, inclusive, a reis, né? Toda a genealogia lá de Herodes, tinha, oferecia dinheiro, pagava os sacrifícios para obter mais poder. Mas ele não, ele pôde contra o Egito, assim dizem, mas não pôde contra Roma. Uh-uh. Então, ele tinha uma limitação. Esse Deus Javé, que é do tipo Baal. E os El são dos tipo criadores. E como é que a gente prova isso, né? Além da frase dele, El-I, ou Eli, lama é porque, em hebraico e também em aramaico, sabachthani, né? Porque me deixaste. É como se esse El, que o inspirava, que trazia uma luz para ele, tinha deixado naquele momento, né? Estava acabando, naquele momento ele já tinha ido. Pode ser uma afirmação quanto uma pergunta. Logo depois, é como se ele voltasse a uma condição bem humana e tem sede. Tem sede, pede água. E depois ele fala tetelestai, que está em grego, né, nas Bíblias gregas, mas seria está consumado. Está feito. Então, ele tinha uma consciência de que, em nome desse Deus criador, ou deuses criadores, ele tinha consumado uma missão, um trabalho que ele veio fazer. E foi consumado com ele sendo o último sacrifício humano para alguma coisa. Não vou adiantar nada para a gente ir aos poucos, né? Então, tinha um trabalho, uma missão, em favor dos primeiros Gênesis, né? Os primeiros deuses do primeiro Gênesis, criadores. Criadores que criavam a partir de seu mental, porque não misturavam terra nem água como o outro do segundo Gênesis. No segundo Gênesis, nós temos um Deus do tipo Baal, que é físico, que cria uma humanidade da lama, da terra, para ter uma vida física. Os Elohim criam a partir da luz, que é da mente, da ideia. Então, outro homem, outra humanidade. Essas duas humanidades, ou pelo menos esses dois tipos de humanidade, ainda coexistem hoje? Essa minha pergunta não é à toa. Porque estamos o tempo todo buscando linhagem, estamos buscando nas estrelas origens, e nós não somos a única faceta dessa humanidade, ainda que com 20 mil, 30 mil, 40 mil anos, 50 mil anos, ou que seja milhões, não somos a única.
Sim, temos algumas lembranças, referência até em Sócrates, de uma quarta raça, ou uma raça anterior de humanidade, uma civilização diferente, que possuía 7 nações, 7 origens. Consigo identificar 3, 4. Estou falando de pesquisa mesmo, não especulação, não lenda, não ficar lendo livros que são distribuídos gratuitamente para fazer cabeça, de lenda urbana, teoria da conspiração. Essas idiotices não me interessam. Eu quero que a arqueologia e textos e algum contato efetivo me dê evidências de nossa origem. Então, nós temos na Bíblia exposto Elohims, temos deuses e Elohims deviam brigar na mesma assembleia, né? Então, nós temos esse tipo de seres aqui, mais fortes, mais né, potentes ou portentosos, como eu digo. Nós temos o ser humano, né, a humanidade, saída dessa parte física, dessa lama, e temos a que saiu da criação, criadores Elohim. Ah, não, agora eu não quero, agora você está discriminando. Então, assim, o ser humano ele quer ter uma causa única, mas vive dividindo em minorias. Toda ideologia é preto, é indígena, é asiático, é afro não sei das quantas, podia ser germano descendente também. Ah, não, mas aí é tudo branco. O que é tudo branco, gente? Vocês mediram a cor da pele? Quão branco tem que ser uma pessoa para vocês chamarem de branco? Aqui no Brasil não tem um branco sequer, ou se tiver, é uma 0,01%, porque quando qualquer pessoa, mesmo da minha cor, chega na Alemanha, eu sou chamada de moreninha. Porque eu já tenho pigmentação, porque não sou raça pura. Então, quando se cria uma discriminação de cores num país como o nosso, ou mesmo nos Estados Unidos, é ridículo. É ridículo, porque branco, branco como leite, nem está aqui, nem vão ficar, estão lá na Europa, nos seus países frios e nórdicos. E aí, assim, temos uma origem comum e, de repente, algumas pessoas. Porque essa mesma ideologia é contraditória quando quer dizer que todo mundo saiu da mama África. Saiu da mama África, subiu, ficou branco, louro de olho azul, é isso? Ou desceram os branquinhos e foram para a África e ficaram escurinhos, com cabelo escuro e olho preto. Entende? Por que eu estou falando isso? Estou falando porque todas essas ideologias estão aí como narrativas brigando sem nenhuma razão, sem nenhum critério. E o meu objetivo é que vocês deixem essa bagunça e pensem com a própria cabeça e pesquisem, olhem livros decentes. Né? Que possa se confiar, pensar, fazer perguntas com a sua cabeça quando lê o texto. Porque, na verdade, vocês engolem, assim como se fosse filme. E filme, embora não tenha seriedade, seja por entretenimento, eles sabem que a grande massa de pessoas distraidamente engole mensagens subliminares, tá? Né, descritas pelo papai Freud, que fez o seu sobrinho, né, espalhar por toda a mídia, e não só mídia, como a arte do cinema, que na Europa estava ligada ao movimento artístico mesmo, e nos Estados Unidos ficou ligada ao movimento propagandístico, jornalístico, entretenimento como indústria, para controlar massas, moldar massas. Eu quero que todo mundo vista assim, eu quero que todo mundo coma isso, agora eu quero que todo mundo tome Coca-Cola, agora eu quero que todo mundo coma margarina, agora eu não quero mais, eu quero que todo mundo coma manteiga, agora eu não quero mais, eu quero que todo mundo coma pasta de amendoim ou outras coisas. E assim eles vão manipulando gostos, saúde, tudo, inclusive pelos filmes. E deturpando histórias, contando outras histórias, e é muito comum hoje a pessoa dizer, e discutir ou debater com você, coisa que eles quase não fazem, mas eu pego pessoas muito novas, dizendo, mas Cristina, não é isso assim, assim, quando eu falei não é isso assim, assim, eu pergunto, onde você viu? Porque não dá para perguntar onde você leu.
Porque as pessoas não leem. Como se os livros tivessem se transportado para as telas. Não, são leituras, são interpretações, são pedaços de livros, são orelhas de livros, mais um monte de achismo. Então as pessoas são crédulas, são manipuláveis. Onde você viu isso, querida? Ah, eu vi no YouTube, eu vi. É sempre assim. Então, eu quero a pesquisa. Então, eu vou pegar a palavra Eli e falar: Eli é o quê? Eli é hebraico, já não é mais grego, né? Porque em grego seria outra coisa. E quando ele fala esse Eli, eu vou dizer: o que, que é esse Eli? Né? Esse El e meu Deus, né? Meu Senhor, né? Coisa assim. Então ele estava em contato com esse Deus. Por isso ele brigava com aquele Deus Javé. Por isso que ele brigava com aqueles fariseus. Por isso que ele questionava. Ah, não pode isso. Quem é que disse? Ah, você não sabe o que está escrito. Agora, provavelmente, quando ele fazia referência, poderia estar fazendo referência a pergaminhos antigos que ele teve acesso e que foram censurados e já retirados. Porque a Torá, o Talmud, muita coisa é reescrita e escrita de novo, e tem muitos movimentos disso. E quando ele fala, né, esse Eli lama sabachthani, né, meu, né, abandonaste-me, deixaste-me, tem dois verbos aqui, o sabach e o ritan, que é abandonar ou deixar por aí, pelo mundo, né? Me deixou, né? Como se eu fiquei nesse mundo aqui, né? Por que você me deixou aqui? Porque percebe-se que ele estava sempre com esse El, com esse Criador, né? E aí ele pede a água, a sede, bem característico, tá? Porque somos água, somos 70% sim água, como planeta, isso deve ter um grande significado, né? E quando ele fala que está consumado, a gente tem a missão feita. E depois ele tem uma outra expressão, que foi traduzida em latim, mas seria: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito como pelo Cristo. Abivum, Bishadaya e Ifa, não, Ikafdek Ruach. Difícil falar aramaico, não aprendi aramaico, mas é claro que esse Avum já é o mesmo que ele tinha evocado, que é abaixo de El, era vamos dizer, os anjos ou senhores protetores de lares, de famílias, que tinha a função de trazer a saúde, o bem-estar, a prosperidade. Então, quando eu ia para o meu quarto orar, que ele perguntou: pai, como é que a gente vai orar, né? O Senhor, como que a gente vai orar? Ele falou: vai para o seu quarto e lá reza, né? Ou pede, ou ora, ou fala com o seu Deus. Né? Que Deus é esse? Né? É esse que provê. Ele não falou para rezar para El. El está acima, Criador. É como se fosse outra categoria. E Avum é um Deus meio pai. Também não falou para rezar com Javé, e Javé não se traduz como Abba, nem como Abvum. São palavras diferentes que não se cruzam, né? Aliás, são não sei quantos nomes, tanto para Javé como para outros deuses, o que não ocorre dentro de politeísmos. Veja, no politeísmo, quando você fala Zeus, Zeus é Zeus, Apolo é Apolo, Ares é Ares. Né? Se eu chamar Vênus, Saturno, se eu falar Iemanjá, Iemanjá. Se eu falar Tupi, é Tupi, Jaci, é Jaci. Então, eu tenho deuses e cada um tem o seu nome. No monoteísmo, o que ocorre? Eles colocam um só Deus com um monte de nomes.
com todas as propriedades. É loucura. É uma maneira de esvaziar os outros deuses, de assambarcar e tomar para si, sem, no entanto, resolver. Então, eu tenho Deus, vamos dizer, o Deus do arco-íris, que é o Oxumaré, que é arco-íris, que é cobra, olha só. O Oxumaré já é complicado, né? Que é um Deus, né, de origem do Benin, afrodescendente, é da África, né? Então, em algumas religiões, né, de matriz africana, tem o Oxumaré, que não é o Oxum, mas o mar. Ele pertence ao Benin, não é nigeriano, e a Nigéria e o Benin sempre tiveram controvérsias, né? São tribos, né, nações que não se amam até hoje. Então, ele é a cobra da sabedoria, como Quetzalcoatl no, entre os maias. Então, ele é o mesmo que se transforma em chuva quando precisa, para a fertilidade, e arco-íris como caminho, indica o caminho, e, consequentemente, essa chuva promove a, a cheia dos rios e corta sinuosamente a terra, daí também a ideia de cobra, né? Então, ele está ligado aqui. Nós temos o Quetzalcoatl, temos o Sumaré e temos outros deuses babilônicos também relacionados a esta cobra ou serpente de sabedoria. Então, no politeísmo, a cobra, é isso, né? Então, tanto o bom quanto o mal tem um só nome no politeísmo. E no monoteísmo, o Deus, vamos dizer, do bem, tem nomes incontáveis, tanto quanto tem o mal, com seus tantos nomes de pigmeu caolho, capiroto, que não se diga, Satanás, diabo, o que mais? Tudo que vocês possam imaginar. E mais todos os nomes que foram banidos como deuses ruins, joga para lá. Então vai Beuzebu, vai Baal, e vai todos os outros nomes, inclusive de um anjo, ou um arcanjo, ele já vai mudando de nomes também. Não, ele não era um anjo, ele era um arcanjo. Não, não é um arcanjo, ele era um querubim, que é Lúcifer. Que Lúcifer é uma cópia da história de Prometeu. Prometeu não ficou entre a mitologia grega como demônio nem Satanás, mas para essa religião monoteísta foi traduzido dessa maneira. Aquele que porta a luz, que traz a luz para os homens, que alerta, né, o homem, liberta o homem pelo conhecimento para o bem e para o mal. Quer dizer, você tem que escolher, né? Daí as escolas ensinarem isso. Porque existe uma escola, porque hoje, eu, como humanidade, nessa humanidade, nesse quinto momento da civilização, começou a ter consciência do bem e do mal. Vamos crer, então, que antes não tinha. Em que se errava era inocente. Será? Não sabemos. Não temos história nem livro que conte. Mas temos, né, por dedução. Se agora eu preciso saber o bem e o mal para saber escolher, isso vai me dar um avanço e a possibilidade de não errar, aprender com o erro do outro, ou mesmo com o meu próprio erro do passado, e ir adiante, né? Eu tenho uma evolução, embora difícil, como a gente está vendo, tivemos uma idade de ouro, que é toda ali na Grécia, o conhecimento da Arábia e tal, e a gente pode afirmar, então, que essa civilização, né, tem várias origens. Como a outra teve, essa também tem. Não estou procurando origens extraterrestres, tá? Estamos falando de terra e é na terra. Agora, se lá desde o início, antes dessa terra existir, existíamos nós, quão eternos podemos ser, né?
Quão eterno? Porque quando você pensa na sua eternidade, e não somente fala, isso dá não só uma responsabilidade, mas uma dimensão de misericórdia, perdão e compaixão imensa. É por isso que eu digo que nem aquele que bate no peito, né, para falar com Deus, para pedir perdão, sabe o que está fazendo, tem consciência interna no que está fazendo em qualquer ritual, porque é tudo palavra e narrativa vazia. Ah, toda alma é imortal. Ah, tá, imortal. Mas não existe a morte da alma? Existe porque na Bíblia estava, nos outros textos estava, tem texto que diz isso, lá no Tibete também. Então, acho que é um pouco de consenso que há uma possibilidade de morrer para além do corpo. Porque o corpo é o mais fácil, é o mais banal. E temos evidências de reencarnação do próprio Cristo, né? Acreditava nisso. E você nascer de novo. Quando pergunto para ele, tu és Elias? Tu és... Não, ele deixou claro, não, não sou Elias, não sou Moisés, né? Então, esses são seres, né, de luz, né? Mas mensageiros, profetas e não deuses. Mas o El é Deus. E quando ele vai entregar esse Abivum, que é um Deus até um pouco mais próximo, mais carinhoso até o nome, ele vai entregar o espírito. E o que ele está entregando? Rushi, né? É o meu rua. Meu rua. Porque cada alma que aqui adentra se manifesta em vibrações diferentes, em partes diferentes, sendo ela uma só. Estamos falando de nós. E se nós temos essas partes todas de luz que se agregam a uma luz só para se unir a um todo, a um elo, que for, somos deuses também. Não o tal, não o inominável, talvez, com nossa alma. Então, tem uma parte dessa palavra que significa alma e outra que significa rua, que é a parte do espírito, que é o mental, né? O espírito que alenta, é fogo, é mente, né? E quando ele fala entrego em suas mãos, eu fui ver essa palavra, né? Yad, que é da bi, né? A ti, né? Yadai, né? É poder. Entrego em seu poder, ao teu poder, ao teu controle, meu espírito. Então, essa frase tem uma profundidade quando a gente pega palavra por palavra e entende. Nós estamos numa guerra de narrativa porque estamos nas superfícies das palavras e nas deturpações das mesmas. Como eu não tenho vontade de procurar no dicionário, aí eu boto em um significado qualquer. Ah, para mim, minoria é isso. Ah, para mim, não sei o que é aquilo. Você procurou? Não. E não só não procura no dicionário hoje, como não aprofunda. De onde veio essa palavra? Veio do latim, veio do grego, o que que significava lá? Qual foi a evolução dela? Por que perdeu a força? Por que mudou de significado? Né? É o mínimo que a gente pode fazer com a nossa inteligência. Né? Então, eu trouxe justamente por isso. Porque se o Cristo falou Eli e não Javé, ele corroborou a origem do primeiro Gênesis. Podemos concluir, vocês concluam, como vocês também conseguirem, né? Com seriedade, com sinceridade, verdade, é importantíssimo. E há palavras, né, os vocativos para Deus, que tem N, inclusive alguns fazem parte da liturgia da Igreja Católica, porque, veja, uma coisa é o judaísmo, mesmo texto, né, mas a versão judaica, depois a versão romana, né,
grego-romana, greco-romana, né, dentro do catolicismo, daquela igreja específica, e essa igreja ela vai dando derivativos, né? E as coisas vão mudando, os rituais vão mudando. Aqui vai para o lado oriental ortodoxo, já bebe de uma outra cultura, de uma outra versão, inclusive persa, né? Que tem os turcos, tem o Irã, tem o Iraque, bebe de aquilo tudo na sua formação e na sua é, é, sincronicidade, né? São todas muito comuns ali, então meio que há uma interpenetração. Né? Eu estou falando a mesma coisa, mesmo que eu não vá lá dizer, nem o outro vá lá, venha cá buscar, pela sincronicidade, como temos, né, palavras que têm significado e intenção semelhantes, há uma aproximação. Então, você vê que o culto ortodoxo bebe muito em algo um pouco diferente, ou bastante diferente, do que a gente entende a mesma igreja para cá, para o Ocidente. Né? Então, no início pode ter sido uma só, mas mesmo o Império Romano, que já estava lá no Oriente, já estava bebendo de outras fontes. E há rituais em que a gente tem Kyrie, Kairos e Kurios, como evocação, né? Kyrie eleison, que muitos falam, né, o tempo todo, canto, tem o Kairos, né? E o Kurios eleison também. E Kairos é o deus do tempo. É como se fosse Cronos. Então, dentro dessa saudação ao El, eu incluo que há um tempo, tem um tempo, né? Alguém controla esse tempo. E Kyrie, que é o vocativo de Kurios, tá? O Kyrie eleison, ele é senhor, ele é mestre, ele é aquele que ensina. Que hoje, cada vez mais, esse termo está afastado, alijado completamente da humanidade, que não aceita nem professor, nem senhor, nem mestre, nem se trata uma pessoa com senhor, com senhora, com dignidade. É uma coisa muito louca que está acontecendo, uma destruição. E ele usa, em alguns momentos, Jesus, que está no Novo Testamento, né? Tanto o Kyrie quanto o Kurios e Kairos. Né? Ele vai evocar em alguns salmos. Né? E por falar em salmo, tem um salmo interessante que eu vou trazer aqui, Salmo 82. Olha que curioso que eu encontrei aqui. Deixa eu pegar aqui para ler direitinho. Eu vou ter que pegar uma lente aqui, e depois da cirurgia dos meus óculos, eu quase já não enxergo essas letrinhas miúdas. Deus, Javé, toma sua posição na divina assembleia. Estava ocorrendo uma assembleia de deuses. Entre os deuses, profere seu julgamento. Está na Bíblia judaica, católica, né, cristã, romana, né, na Bíblia. Ou seja, Javé vai participar de uma assembleia onde há outros deuses. E no caso é o Senhor. Esse Javé é um Senhor, né? Entre os deuses profere seu julgamento. Ele julga o que estava acontecendo na situação. Até quando vocês, ele se refere a esses deuses, continuarão julgando com injustiça e favorecendo os maus. Selá. É uma palavra de poder. Defendam o humilde e o órfão. Façam justiça ao desamparado e ao necessitado. Ele está impondo isso.
Salve o humilde e o pobre, livrem-nos das mãos dos maus. Eles não sabem nem entendem nada. Essa visão dos homens, né? Os homens são aqueles que não sabem nem entendem nada. Vagueiam na escuridão, todos os alicerces da terra estão abalados. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são emanados do Altíssimo, mas vocês morrerão como os homens. Então veja o que Javé profere, esse Deus do tipo Baal, que era do exército, que era ciumento, que era raivoso, ele toma partido de uma parte dessa humanidade, essa parte que ele, né, criou, e ele confessa aqui que somos uma raça de pessoas ignorantes, na escuridão, só que se não houver alguma coisa, se não fizermos alguma coisa, ele diz, vocês são deuses, como eu, talvez. Ou não, que ele fala, vocês são deuses. Façam algo. Senão vocês vão morrer como os homens. Bom, aí o que ele vai fazer para isso ocorrer, aí não sabemos, porque ele não relata aqui. Então, esse Salmo 82 continua, né? É bem interessante, que vocês morrerão, cairão, como qualquer outro príncipe. Então, esse salmo é bastante interessante para corroborar essa guerra de narrativas que temos, né? Então, eu vou deixar aí a indicação do Salmo 82, de um livro de curiosidades também, que traz essa referência, né? E tem um livro muito interessante que eu estava pegando umas partes dele, por exemplo, o nome de Deus não tem maiúscula no hebraico, né? Então não pode dizer, esse era o Deus escrito com maiúscula, esse com minúscula, porque eles não têm essa referência na língua deles, né? Também a questão, né, desse elo, o que eu falo, é o Elohim, todo mundo sabe que esse em hebraico é plural, né? Então, a gente tem que ver que o fato do Gênesis, né, ter sido escrito, não se sabe por quem, porque aí a gente teria que entrar em toda a história, não só da Bíblia hebraica, né, que é a Torá, que é o Pentateuco, depois os outros livros, que alguns estão no Talmud, que o Talmud é um conjunto também de livros que tem lendas, contos, preceitos, até como construir um templo, tem tudo, né? Seria uma Bíblia, uma biblioteca que dá referência de tudo para aquele povo. E a gente tem que lembrar, né, uma coisa que eu vou trazer também para vocês, sobre a questão que muita gente nega a misoginia, não só dentro do judaísmo, como mas principalmente a misoginia católica, que se espalhou em todo o cristianismo. Por quê? Por causa dessa visão. Veja, se o primeiro Deus cria o homem e uma mulher iguais, têm direitos iguais, são iguais, pensam iguais, podem ser assim, pode ser assim, não tem papel. Então, eu devo ser parte dessa criação. Eu nunca aceitei papel. Toda mulher tem que vestir vestido e saia. Não gostava. Fica muito vulnerável, principalmente em cidades. Principalmente porque passamos a vestir saias mais curtas. Né? Aí o cara bota a saia curta e quer que você vista. Eu digo, não. Vou entrar em ônibus. O ônibus tem que subir, né? Aquela escada para subir no ônibus. Né? Homem não respeita, abusa mesmo. Grande cidade, ninguém é de ninguém, ninguém viu nada. Então, você vai trabalhar, então, você vai de calças. Agora, se um homem quer começar a vestir saia porque ele acha que fica mais fresquinho e quer só ter a sensação de como a mulher se vestia, só que é diferente. É capaz do homem querer que apareça, querer que deixe disponível. Sim,
Porque o que vai acontecer com ele? Nada. Uma mulher não vai atacá-lo, e se um homem, outro homem vier, é briga de homem. Mas no caso da mulher, se ela é vista em partes, porque até o século XX, a mulher tinha saias longas e compridas que eu não podia nem ver o tornozelo. Isso é ou não é uma misoginia? A mulher ser o agente do mal, o agente da perversão, o agente da tentação. E eu vou trazer para vocês todo um estudo das prostitutas da Bíblia e algumas histórias que foram censuradas e retiradas e têm referências. Então, a misoginia existe, sim. E esse culto, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, não vou falar do judaísmo, mas ele é um culto solar, porque o imperador romano era o Sol Invictus, e esse Sol Invictus já era uma derivação, um apanhado do quê? De Apolo, né, da Grécia, e de Ra, Sol, né, Osíris também como Sol. Então, são cultos solares, masculinos. Então, quando eu vejo mulheres reivindicando fazer o papel de padre, eu falo, meu Deus do céu, não está querendo fazer padre, está querendo aparecer e criar provocação. Porque se entendesse a Igreja Católica, o ritual da missa, como um culto solar, que substituiu os cultos lunares, os cultos relativos a deusas, ao feminino, ao sagrado feminino, não estava reivindicando uma besteira dessa. E só me falta ser o quê? Mulher trans, né? A igreja, claro que não vai aceitar, mas é enlouquecedor a gente ver que tudo isso o tempo todo, né, tem grupos perturbando. Parece que quer só perturbar, quer só criar um caos, né? Então, esse livro traz curiosidades sobre termos, sobre nomes, né? Essa questão, né, do Deus. Era Javé tão onisciente quanto era Elohim? Não. Adão, Adão, onde estás? Caim, Caim, onde está seu irmão Abel? Onde está a onisciência desse Deus? Onde está a onipotência desse Deus ou dos deuses? Ah, ele pode mexer no sol, só que não mexe. Se ele pode mexer no sol, ele pode mexer na chuva e na tempestade. Aí por isso fala, não, quando chove ali, né, tá castigando ali. Cuidado que vai chover na tua horta. E se não chover, vai esturricar a sua horta, é a mesma coisa. Então as pessoas têm que entender o que é humano, que é a maior parte, e o que seria transcendente. A função da religião, como a gente entende, sistema, é moldar e controlar uma humanidade na Terra. Mas isso não é de deuses nem Deus, do todo. Né? Daria mais até para o outro, que tem interesses egoístas. Então, se eu pudesse dizer, quando a pessoa fala assim, 1000 reinos vai reinar Satanás. Não, já reinou há 2000 anos e até mais, e a gente está aí contando não sei que 1000. Não sei que 1000. Nem quando começa. Cada um dá uma data. E cada um quer afirmar que a sua data é a mais certa e a mais correta. Foi desde a Revolução Francesa, não, foi desde o Renascimento, não, foi desde a Idade Média. Não, é agora, no século XIX, que começou. Ah, me poupe. Sabe? É tanta asneira. Aí eu pergunto, será que vamos continuar sendo massa ignária o tempo todo? Será que não podemos despertar para um conhecimento, para um saber? Ou pelo menos ignorar toda essa loucura? Será que gastar a minha energia, me irritar, brigar, ter discurso de ódio, fazer mal ao meu fígado, ao meu estômago, que meu corpo sofre com tudo isso? Para quê? Eu vejo cenas e cenas de pessoas iradas. Não vejo só pela internet, na internet chove isso, porque tem gente que me manda, eu tenho que ir lá ficar tirando, bloqueando, aconselhando, para de ver isso e tal. Mas são pessoas comuns, num nível de ira monstro. E por que eu tinha começado, inclusive, toda essa série, né, de desconstrução, que é importante, porque ela determina, né, toda essa ideologia que está dentro desse livro composto, né,
com todo esse... Porque, veja, não é cristão. Eu digo que não é, a igreja não é cristã. Ela colocou 4 livrinhos ali, como botou 2 de Samuel, como colocou o Juízo, tanto faz. Tem mais texto de profeta e Antigo Testamento do que tem do Cristo. Então, como é que a igreja é cristã? O cristianismo é uma ideologia fake. Cada momento, cada época inventa seu próprio cristianismo. Pega-se o nome, né? Aí já é realmente um personagem, já não é nem um Jesus sábio, nem um Jesus histórico, nem um Jesus Deus. E eu digo o que eu quero e faço o que eu quero em nome desse personagem. Sim, senhor. Sim, senhor. A Bíblia está lá. Foi escrita lá com o Jerônimo, né, traduzida para... O que que ele fez a tradução para a Vulgata? Para o latim? O que era grego e o que era hebraico. E outros textos. Aí montou. Ficou bom? Não, vamos mexer. Aí vem o concílio lá, até de rabinos e outros, e começa a mexer nos textos. Por quê? Porque não agrada ao controle. Cristo, ou Jesus, ou Yoshua, o nome que vocês quiserem dar, esse sábio, mestre, avatar, que viveu sim, está lá o julgamento dele no Talmud, ele é histórico sim, essa mensagem que está ali, ó, aquele pedacinho de luz ali no meio daquela caixa escura, esse Cristo, ele veio libertar pela verdade. Ele trouxe uma palavra de amor, de perdão, de consolo, de questionamento do que está aí. E onde entra o demônio? Onde entra, eu comecei falando sobre o diabo e o demônio, e outro dia eu me atentei porque vi alguns vídeos interessantes, não tão interessantes, que foram chocantes, de adolescentes nos Estados Unidos, claro, e daqui a pouco chega aqui, que cometem crimes hediondos. E todos eles justificam como se não estivessem em si, como se fossem possuídos. Essa ideia de possessão, ela é específica de pessoas que pertencem ou que estão no Ocidente, que foram formados mal bem por essa religião. Às vezes, a maioria dos adolescentes não tem nem religião, não frequentam igreja nem cristã, nem nenhuma denominação e tal, estão à toa no mundo, e também não frequentam nenhum satanismo. Mas eles têm a ideia do demônio e do mal, através de todo o entretenimento que cultivou, como eu falei, a história do diabo, traz, né, todo um arsenal de livros, um culto ao mal terrível. Até hoje se produz dúzias, dúzias é pouco, né? Centenas de filmes de terror, de toda espécie, principalmente também demoníaca, com exorcismo. O exorcismo em 1999, antes do ano 2000, mudou-se o ritual, mas continua a igreja achando que existe um demo, um satanás que possui a pessoa, que cospe, que vira a cabeça, que faz não sei o quê. Que é isso, gente? Isso foi criado. Então, essa coisa que é criada a partir do mal humano, a partir daquilo que em ti é inferior e é ruim, não tem nada a ver com o todo, com o tal que eu falo, né? O todo, o nada que é tudo, esse nem o El, né? O Deus El, os deuses, né? Os Elohims, não tem nada a ver. Não se cria um bem, uma terra, um benefício e um mal para tentar isso. Aí, nas teorias conspiratórias, vão justificar que veio de outro planeta, olhou para a Terra, ah, que bonitinho, vão lá perturbar o juízo desses deuses. E aí eles não têm a capacidade nunca de combater. Então, são deuses onipotentes, onipresentes, total, mas aí quando chega um capeta qualquer de qualquer lugar, é sempre mais poderoso. Ora,
Eu não consigo engolir essa história, e quem engole, eu só sinto muito. Eu só sinto muito. Pessoas que com todo o estudo, se debruçassem para estudar mesmo, né, até mesmo a sua própria matéria, né, aprofundar, ao invés de ficar prestando atenção em teorias conspiratórias e lendas urbanas que dão dinheiro para quem criou, porque o terraplanista está se rindo de todo mundo. Ah, sim. Quem começou com o terraplanismo, né, foi feita uma entrevista, tem um documentário do cara que começou, um americano, ele tinha uma coleção de lendas urbanas. Um monte. Oh, que legal. É lenda urbana, é comigo mesmo. É mentira, tá aí, estou cultivando. Qual que vai me dar dinheiro? Ele tinha experimentado uma e outra. E a que melhor encaixou foi o terraplanismo. E ele, origem, né, origem, que deu origem a essa porcaria, né? Porque não saber na Idade Média ou a igreja ter manipulado é uma coisa. Agora, você chegar no século XXI, passando até pelo XX, e você aceitar isto, quando a gente foi assistir a chegada, não só o lançamento, né, do foguete para ir para a Lua, como a chegada do homem pisar na Lua, não tinha efeito especial de filme, gente, pelo amor de Deus. Em 1969, a gente foi para aquela televisãozinha preto e branco, e foi emocionante, sim, saber disso. E tem mais do que provas, tem todo o investimento, o pessoal não ia gastar dinheiro com esse tipo de coisa dessa maneira. Então, o cara começou pequeno, né, regional, aí tem sempre, dizia já, né, Kant, né, para cada malandro tem um bando de idiota seguindo. O cara é malandro, esperto, e os idiotas, né, bobos, bocós, ignaros, seguindo um indivíduo que está ganhando dinheiro em cada congresso, vendendo seus kits, e tudo tem que ter uma venda, não é só colocar, fazer um congresso seco, só com água e cafezinho, para eu falar e provar que a Terra é plana. Não, eu tenho que vender a Terra em forma de pizza, camiseta em forma de pizza, eu tenho que vender refrigerante com o logozinho da forma da pizza. Então é dinheiro, comércio, o cara ganha dinheiro com isso. E o sistema olha assim e fala, oh, tem 1 milhão? Não. Ah, tem 2 milhões, 3 milhões? Vamos começar a tirar partido dessa turma. É assim que funciona. Então, mesmo quando um terraplanista, né, de carteirinha, ele mesmo mostra os vídeos vergonhosos que ele fez, ele acreditava, tipo assim, ele acreditou, cara, ele mesmo ficou zangado com ele. Deve ter sido uma frustração misturada com raiva e tudo. E ele chega e diz: o dia que eu atestei que não pode ser plano, porque é um fenômeno simples, né? Que é das noites brancas no Polo Norte, né? E do inverno rigoroso, mesmo das noites brancas na Antártica, ou lá na Patagônia. Então ele falou: galera, estou saindo dessa bobeira, essa perda de tempo, que é isso. E todas umas outras coisas. Então nós temos 7 planetas, 10 planetas, 9 planetas, nós temos uma série de coisas, estamos descobrindo tudo isso. Não tem um planeta escondido atrás do Sol, que é não sei o quê. Aí isso é besteira. Mas nós temos um asteroide que é significativo, Ceres, que também tem uma órbita em volta do Sol. Será que ele tem alguma influência em nós? E temos outro lá depois de Plutão. Será que ele tem alguma influência também? Né? Então, é melhor você, né, abraçar a ciência no que a ciência pode te dar. Ela não vai determinar tudo para você, porque não cabe à ciência fazer isso. Cabe à filosofia fazer questionamentos, sim, trazer e ampliar, né, hipóteses e questionamentos. A ciência vai te dando um ou outro argumento, mas cabe a você, como indivíduo, abrir a sua mente, a sua consciência e ver se coletivamente, todos abrindo a mente, a consciência, fazendo um contato, chega-se, né, a uma massa crítica que alguma verdade se manifesta nessa Terra.
Para todos, não digo para alguns. Agora, em meio à insanidade, à loucura, à desrazão que estamos vivendo, fora as coisas idiotas, bocós, imbecis, é pior do que o pão e circo de Roma, nós estamos num circo a céu aberto, e é um circo louco, esquizofrênico, além dos espertinhos, e medos, o medo da IA. A IA não vai fazer nada com ninguém. Quem faz é o sistema. As pessoas ficam preocupadas com uma série de coisas e isso é do sistema. Coloca, olha aqui, agora olha para cá, agora olha aqui. E a verdade de cima para baixo está acontecendo, um achatamento, o empobrecimento, o controle das liberdades, das expressões, tudo, ninguém está questionando nada. Isso aqui é um backyard, um péssimo backyard dos Estados Unidos e de outras nações. E estamos aqui achando que somos assim, o ó do bobó. Mas se o Paraguai também se acha o ó do bobó e outros países também que não conseguem se sustentar, resolver esses problemas, então a gente tem que pensar muito. É preciso pensar, preciso ler, preciso estudar. Vou deixar os livros aqui para vocês se divertirem com algumas indicações. Vou trazer essa questão do diabo de volta e vou trazer a posição da mulher. Porque eu estou vendo mulher muito enganada, se achando empoderada por fazer justamente a vontade do masculino e da misoginia que está aí. Eu não tenho, como mulher, que ter rótulo. Eu não aceito rótulo. Por que vocês aceitam rótulo? Por que vocês se definem como rótulo? Por que colocar um código de barra na tua testa? Não faça isso. Isso eu faço principalmente um discurso para os milênios. Mulheres, homens, o que for. Não aceita esse código. Você é do sistema. Quando quiser te descartar, você já está com o código de barra. Não aceita. Você é um ser humano e pronto. Mas tudo isso aqui é passageiro. Vamos pensar um pouco mais. E quando eu digo passageiro, passa mesmo, vocês sabem que passa, ainda que você não acredite nem na vida após a morte, mas daqui, quando tiver com 50, 60 anos, seu corpo já está definindo, não adianta que a ciência não vai desoxidar significativamente seu corpo. Vende-se muito, né, práticas, óleos, tudo para tirar a oxidação, para não envelhecer, e está aí. No final das contas, é a plástica, é o botox, é a peruca, é o implante. Isso, maior parte para as mulheres, mas ainda para muitos homens, ridiculamente, que eu acho. Né? Para quê? Só para manter uma aparência, porque o corpo está definindo. Cadê o órgão novo? Quero chegar lá, reivindico olhos novos, reivindico um pulmão novo, reivindico também um fígado. Tem para comprar? Para com isso. E que adianta você ficar toda reformada de botox, de plástica, de tudo, se teus órgãos estão com a oxidação que estão? Porque se você teve que fazer, né, todos os procedimentos, por fora, por dentro está pior, querido. Querido e querida. Tá? Então, é para abrir os olhos o vídeo Religião e Espiritualidade, que tem a ver com muita coisa. Está na base de tudo. E a espiritualidade que eu falo é uma filosofia prática, e prática é prática mesmo, para vocês alcançarem o bem-estar, o controle do corpo de vocês, o controle da vida de vocês, a sabedoria. Não ficar dependente de nenhum sistema dizendo para você, A, B, que você é isso, que você é aquilo. Quem diz quem você é, você, se você conseguir, deu. Eu faço como Sócrates. Eu instigo, eu pergunto, para que você tire de dentro de você a resposta. E se não sabe, busca. É isso que é importante. Ok? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.